Esse é o Mundo em Revolução, quer dizer, esse é o Safe Source. Não. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a greve nos Correios, né? A greve nos Correios foi decretada pelo sindicato, não está com uma adesão muito grande não, tá? Mas foi decretada. Ou seja, se você está esperando encomenda ou pretende mandar encomenda nos próximos dias, você pode ter problema sim, né? E é lógico que os Correios iam fazer greve durante o governo Lula, porque eles sabem que o governo Lula dá jogo, né? Dá para pressionar o governo Lula. Se fosse com o governo Bolsonaro, já ia vir um papo de privatização dos Correios rapidamente, que eu acho um absurdo não ter andado isso. Lembra, isso não andou por conta do Bruno Dantas, senhor Bruno Dantas do TCU, foi quem sentou em cima do processo da privatização dos Correios e não fez isso andar no governo do Bolsonaro. E aí mantém os Correios estatais, prejuízo de 600 milhões no primeiro trimestre desse ano, já teve uns prejuízos enormes. Por que teve tanto prejuízo nos Correios? Porque o Lula encheu tudo quanto é cargo, meu amigo. Os Correios têm um monte de cargo em aberto, que era cargo antigo, que não precisava para nada, os Correios não precisam disso, era só para atender amiguinho de deputado, colega de deputado, não sei o que lá. O Bolsonaro demitiu esse pessoal todo para preparar os Correios para privatização. Chegou o Lula agora, botou todo mundo para dentro de novo, né? E aí virou festa. Festa para todo mundo, menos para você que está pagando, né? Porque você sabe, quando os Correios têm prejuízo desse jeito, é o governo que bota dinheiro nos Correios para bancar o prejuízo. Ou seja, cobra mais impostos de você para bancar o prejuízo dos Correios, e aí tá os Correios ainda fazendo greve, ainda por cima, no final das contas. Eu não tiro razão não, tá? Porque, lembra, quem é beneficiado com essas malandragens no Correio não é o carteiro, não é o cara da agência que você vai despachar. Esses caras estão fodidos, estão pior ainda. Quem é beneficiado com isso daí são os chefes, são os cupincha que ficam lá nos Correios ganhando dinheiro pra caralho sem fazer nada, né? Porque é amigo do deputado, porque é amigo de não sei quem, porque é amigo do político, porque é cupincha do Lula. Pois é, essa notícia foi sugerida por 300 canais só para se confundir na intro, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, quer dizer, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os Correios estão tendo prejuízo. Por que coisa curiosa, né? Se você vê o lucro dos Correios ao longo do tempo, né? Durante o governo Bolsonaro estava dando lucro. Até muita gente estava argumentando, para que privatizar os Correios? Está dando lucro. Se está dando lucro, é uma estatal que dá dinheiro para o governo, né? Os Correios, sendo uma empresa estatal, ela pertence ao governo. Se ela tem lucro, esse lucro vai para o governo. Mas quando tem prejuízo também, o governo tem que bancar o prejuízo dos Correios, né? E a gente sabia exatamente qual era o problema. O problema é que o Correio estava dando lucro no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro botou pessoas para gerir o Correio de forma profissional, justamente para preparar para a privatização dos Correios. Então o que acontece nos Correios? O problema não é o carteiro, não é o carteiro que se dá bem, não é o cara da agência ali que fica atendendo as coisas que se dá. Não, esse pessoal tá ferrado igual todos nós. O problema é a alta chefia dos Correios, é uma festa, uma quantidade de diretoria nos Correios que não tem sentido nenhum, não tem nenhuma lógica, cheio de gente de Aspone, né? Aspone é assessor de porra nenhuma, é assessor que não faz nada lá, criam o cargo para o cara. É lógico, o cargo do cara não é Aspone, só para esclarecer, tá? Então vamos falar que eu estou falando fake news aqui. Não tem nenhum cargo Aspone nos Correios, não, o Aspone é um nome que se dá para esse tipo de cargo, né? O cargo do cara é, sei lá, assessor especial de logística transamazônica verde com mercado de carbono, ou alguma coisa assim, dá um título cheio de coisa pro cara. O que o cara faz na prática? Porra nenhuma, é assessor de porra nenhuma, Aspone, cheio de cargos desse tipo nos Correios. O que o pessoal fez? Demitiu todo mundo, né? Aí o que começou a acontecer com os Correios? Começou a dar lucro, porque olha só, a atividade dos Correios em si é uma atividade que faz sentido no Brasil, né? Aliás, faz cada vez mais sentido. Por quê? Porque os Correios é uma empresa de entrega. Porque hoje em dia o e-commerce, né, o comércio eletrônico, é uma força enorme, é muito maior do que o comércio físico hoje em dia. Todo mundo compra tudo pela internet, né? E lógico, se você compra pela internet, tem que entregar esse tipo de coisa. Grandes empresas e até grandes coisas como o Mercado Livre, por exemplo, já têm as suas próprias equipes para entrega e coisa e tal. Mas pequenos comerciantes continuam usando os Correios. Então o Correio tem um modelo de negócio excelente. Os Correios é uma empresa que pode ser lucrativa. Justamente por ser algo tão importante é que deveria ser privado. Porque privado tem muito mais agilidade para contratar, não vai ficar cheio de pelego, aquela pelegada toda de sindicato que o Lula colocou lá, os Aspone todo lá nos Correios, e vai conseguir entregar um produto de boa qualidade para o brasileiro, né? Então tá aqui, os Correios imediatamente voltou o Lula. Meu amigo, o Lula nem pensou duas vezes. Lembra, o Lula ele tem que pagar a eleição dele, cara. A eleição do Lula não foi barata, não, pô. A eleição do Lula custou
custou caro pra caramba. Foi um monte de gente ali que teve que contribuir para botar esse pinguço corrupto na presidência da República. E aí ele tem que pagar esse pessoal, por exemplo, tem que pagar a cambada de sindicalista desempregado que tem por aí, porque né, ninguém mais quer sindicato hoje em dia. O Lula fazendo essa pressão toda e coisa e tal, botou um monte de sindicalista lá nos Correios, aparelhou tudo. Tudo com cargo de aspônia, não faz porra nenhuma, só atrapalha. Aliás, atrapalhar, atrapalha. Ter muito chefe, no final das contas, piora a situação operacional do que melhora no final das contas, né? Por isso, a importância de privatizar tudo. É o que eu falo para vocês. Fica o pessoal com essa história de não, que tem que privatizar, mas tem que privatizar bem. Não pode privatizar de qualquer jeito. Não, tem que privatizar de qualquer jeito. Entrega para o primeiro que passar na frente. É muito melhor do que manter a empresa estatal. Olha a Eletrobras crescendo pra caramba, olha a Vale do Rio Doce crescendo pra caramba. E quando essas empresas crescem, né, cresce o Brasil também. Por quê? Porque elas estão participando da economia brasileira. Elas estão comprando e vendendo, contratando gente, entregando serviços e coisa e tal. Tudo isso melhora a riqueza do povo brasileiro, melhora a situação econômica do Brasil como um todo, né? Até pro governo é melhor, pô. A Vale do Rio Doce hoje em dia gera muito mais dinheiro em termos de impostos que paga pro governo brasileiro do que gerava de lucro quando era estatal. Até porque quando era estatal dava prejuízo, não dava lucro. E dava prejuízo por quê? Por que dava prejuízo a Vale na época? Os Aspone, estava cheio de carguinho lá do pessoal, lá do amigo do deputado fulano de tal, o filho do deputado Beltrano, o filho do senador Cicrano, aquele pessoal todo lá, todo mundo Aspone ganhando dinheiro, e aí prejudicava a empresa. Primeiro, porque tem o custo, né? Ou seja, o salário das pessoas não é salário barato, não é gente que ganha salário mínimo, não, é gente que ganha bem, né? E além disso, você tem o problema de um monte de chefe, né? Um monte de chefe mandando, meu amigo, dá merda. As coisas começam a dar errado, né? É o que eu falo, a melhor coisa que um Aspone pode fazer é realmente porra nenhuma. Porque quando o Aspone começa a querer ajudar, aí que ele ferra a coisa de vez, porque ele não sabe fazer. Tá lá como né, presente que foi dado para algum político, aí que ele começa a atrapalhar a coisa mesmo, piora a situação ainda mais. Privatiza de qualquer... Tem que entregar para o primeiro que passar na frente, não importa. Entrega para o sindicato. Por quê? Das duas, uma. Ou eles vão começar a gerir os Correios de forma profissional para ter lucro e coisa e tal, ou vão entupir de gente, de sindicalista lá dentro, os Correios vai quebrar e pronto, abre espaço no mercado para uma empresa que entre nessa área mesmo, né? Então, assim, não tem lado ruim. Esquece esse negócio de patrimônio do povo brasileiro. Não, meu amigo. O Correios é patrimônio dos políticos brasileiros. O povo brasileiro não manda nada. Petrobras é a mesma coisa, tem que privatizar, entrega para o primeiro que passar na frente ali. Não importa, né? Não tem negócio de patrimônio. Caramba, se é patrimônio do povo brasileiro, faz o seguinte, então, emite uma ação para cada brasileiro, entrega uma ação para cada brasileiro e pronto, acabou. Está privatizado os Correios. Aí cada brasileiro faz o que quiser com a sua ação dos Correios. Eu vendo a minha amanhã. Né? Petrobras é a mesma coisa, vendo imediatamente, não tem interesse nenhum em manter isso. Enfim, esse é o drama. Por isso que tem que privatizar tudo o mais rápido possível. Não existe privatização barata. Privatização, se você pagar para alguém levar os Correios, tá melhor do que se manter os Correios estatais. Sempre, com qualquer empresa estatal vale isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Garmi. Lembra aquele grupo que estava fazendo chantagem contra o X, né? Que estava fazendo boicote contra o X? Garmi significa Global Alliance for Responsible Media, ou seja, Aliança Global para Mídia Responsável. E aí era um grupo de empresas que se comprometiam a só anunciar em canais que fossem responsáveis. Por responsável, entenda canais que baixassem a cabeça para a esquerda e censurassem tudo da direita, independente de qualquer coisa. Particularmente excluíam o Rumble, o X, o Daily Wire e uma série de outras mídias que tem mais à direita um pouquinho no espectro político, né? E aí a gente falou sobre isso ontem, o Elon Musk entrou com uma ação contra esse grupo, uma ação antitrust, que eu expliquei ontem. Eu não sou favorável a isso não, eu acho que as pessoas têm o direito de escolher onde é que vão anunciar, né? E eu acho que esse tipo de coisa é totalmente irrelevante no final das contas, não precisa de ação contra esse pessoal, essa coisa vai falhar inevitavelmente, por quê? Porque uma grande parte das pessoas no mundo é mais à direita. Então, se você para de anunciar em veículos à direita, você está jogando o seu dinheiro de marketing no lixo. Essas empresas que estão aderindo a esse tipo de coisa aqui, estão pegando seu dinheirinho suado ali, estão amassando eles, queimando e jogando no lixo.
anunciando em lugares que não vai ter ninguém para assistir no final das contas, né? O X ainda é o lugar onde se fala mais, se comenta mais coisa na internet. Enfim, então eu acho que não precisa desse tipo de ação, né? E eu confesso para vocês que eu não sei qual é a base da ação do Elon Musk, porque, de novo, lá nos Estados Unidos eles têm esse direito de boicote muito forte, direito, né? Você tem o direito de fazer boicote, não tem nada de errado, você, né, não quer comprar, não compra, ninguém é obrigado a comprar nada. Mas eu não sei, pode ser que tenha alguma coisa a mais ali que o Elon Musk puxou ali, mas eu falo um negócio, no que o Elon Musk falou sobre isso, imediatamente eles anunciaram que estão fechando, que não vai ter mais isso, acabou e não sei o que lá. Aí você pode pensar assim, tá vendo? Ficaram com medo do papai Estado, porque a lei nos Estados Unidos iria ir atrás deles e coisa e tal. Não foi isso não, não foi isso não. Sabe o que aconteceu? Olha aqui ó, 404, sabe o que é isso daqui? É a página que tinha as marcas que faziam parte do Garmin. O site continua no ar, o site tá aqui, o Garmin, não sei o que lá. A página que tinha as marcas aqui, quando eu falei no vídeo de ontem, eu falei, então eu tenho que procurar o lugar que tem as marcas e coisa e tal. Um cara aqui do canal mandou para mim o link da página. Eu entrei hoje cedo nesse link e tinha lá um monte de coisa, um monte de marcas ali listadas ali, né? Agora tá dando 404. Olha o que eu falei para vocês, o problema é esse, na informação descentralizada e distribuída, se um anunciante, se uma marca quiser, ela tem o direito de se abraçar com a esquerda, né? Mas lembra, tu só vai vender para a esquerda, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Funça Católico Libertário, Peter, mude para a direita da tela, por favor, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então aqui é o que eu estou falando para vocês, ó. O importante foi o que doeu neles foi isso. Eles viram, e caramba, eu fico imaginando a quantidade de marca que ligou lá pro Garmin. Pelo amor de Deus, me tira da lista, me tira daqui, porque as pessoas não vão querer mais comprar minha marca, eu estou fazendo propaganda negativa. Eu gastei uma fortuna anunciando em Meta, em Google, nesses lugares de esquerdista e coisa e tal, e agora o pessoal da direita não vai querer mais comprar meus produtos e coisa e tal. Eu estou fazendo marketing negativo, eu estou gastando dinheiro para perder cliente, né? Me tira desse Garmin, não sei o que lá. Aqui, ó. Primeiro, 404, tava funcionando. Eu entrei nesse link ontem, quando eu recebi ontem o link, eu entrei nele e vi realmente, tinha um monte de marca aqui, agora 404, meu amigo. Isso é que doeu. Papai Estado, se fosse Papai Estado, eles estavam brigando lá, né? Se o problema do Garmin fosse justamente a ação que o Musk moveu contra eles estavam brigando lá no Estado, lá. Você acha que esse pessoal não tem dinheiro? Vão contratar excelentes advogados, vão comprar excelentes juízes, vão comprar desembargadores. Você acha que isso não se compra? Lógico que compra. No Estado tudo está à venda. Então vão fazer, eles têm dinheiro pra caramba, podem fazer um negócio lá. Se fosse só ação estatal, não estava nem aí. O problema é justamente a informação descentralizada e distribuída que mata essas iniciativas. É por isso que o Sleeping Giants não consegue fazer mais nada aqui no Brasil. Você lembra quando o Sleeping Giants começou aqui no Brasil, que era um bichão, não porque, por favor, Fiat, boicote fulano de tal, porque não sei o que é lá, e aí as empresas falavam, realmente estamos cancelando nossa publicidade, coisa lá, e aí sabe o que acontecia com as empresas? Tomavam no cu, porque o pessoal da direita parava de comprar nas empresas lá também. Ou seja, a empresa começava a gastar uma fortuna para atingir o público, e na verdade o público da direita, que é o melhor público, é o público que compra. Lembra? A esquerda é o pessoal de baixa informação. O que é o pessoal de baixa informação? Existe uma esquerda rica? Existe, tá? A elite aristocrática socialista é verdadeira. Tem um pessoal de esquerda muito rico, mas são poucas pessoas, meia dúzia de pessoas. Marca nenhuma consegue sobreviver vendendo para meia dúzia de pessoas. Por mais que venda bem, não consegue vender bem. Tem que vender para massa, para grande coisa. Aí a esquerda tem o pessoal que é jovem e o pessoal que não tem dinheiro, que são as pessoas com baixa educação e as pessoas jovens que ainda não entenderam o que é a vida e estão aí perdidos, caem na conversa da esquerda, né? Só que esse pessoal não tem dinheiro, então esse pessoal não compra as marcas, então as marcas se ferram completamente nisso daí. Quer dizer, nem todas as marcas, né? Depende um pouco da marca. Tem marca que é realmente para o público mais pobre, coisa e tal, de repente faz sentido. Só que o grosso do mercado, o grosso do pessoal que tem dinheiro para comprar alguma coisa, né, mas não é super rico, mas tem volume, é um monte de gente, é justamente o pessoal da direita. Aí as marcas se ferram, é tiro no pé ficar obedecendo o Sleeping Giants aqui no Brasil e essas iniciativas como o Garmin lá fora. O pessoal rapidamente vira propaganda negativa. Você gasta dinheiro para fazer propaganda
e se ferra, e a sua marca fica com uma imagem pior do que ela tinha antes, né? É o pesadelo de qualquer equipe de marketing. Por isso que descontinuaram. É o que eu falei. O pessoal está aqui dizendo aqui, ó, o que fala a matéria aqui, olha só. O grupo diz que está descontinuando suas atividades porque é uma empresa, essa decisão não foi tomada de forma simples, mas é uma organização sem fins lucrativos, com recursos limitados, e aí tem que responder a ações judiciais, e não sei o que lá, e não sabe qual é o caso. E ele disse que, nesse caso, eles têm confiança que o resultado vai demonstrar que eles são totalmente aderentes às regras de competição na publicidade, ou seja, eles estão dizendo, e eu acredito neles. É o que eu falo para vocês, eu acho que esse processo do Elon Musk não vai dar em nada. Quer dizer, não sei, eu não sei porque eu não tenho acesso ao processo. Eu não sei o que ele está alegando ali no processo, nesse processo deles. Mas, tipicamente lá nos Estados Unidos, isso não é um problema. Você deixar de comprar de alguém, você fazer uma aliança, não vamos comprar de empresa XYZ. Não tem problema nenhum. Boicote é perfeitamente razoável, né? E aqui, ó, essa novidade chegou 2 dias depois que o X entrou com um processo e coisa e tal, aí já tá o pessoal falando, tá vendo como é que você tem que entrar na justiça contra esse pessoal? Gente, justiça estatal não serve mais para nada, virou só um mecanismo de repressão contra as pessoas, contra os indivíduos. Não existe mais justiça estatal, justiça estatal acabou. Justiça agora é só a justiça privada, não existe, esquece o Estado não resolve mais problema nenhum de ninguém. Aí o pessoal fica entrando na justiça aqui, estão falando, não, porque tá vendo, entrou na justiça e nós paramos. Não, se bem que eles falam aqui, ó, demonstra a total aderência à competição, às regras e coisa e tal, e esse pessoal tem dinheiro pra caramba. Você acha que eles têm problema de contratar equipes e mais equipes de advogado, de pagar juiz corrupto, de pagar promotor corrupto lá nos Estados Unidos? Lógico que não, eles pagam tudo lá, não tem essa não, né? O problema deles é a informação descentralizada, o problema deles são as marcas. As marcas falam, não, pelo amor de Deus, me tira dessa iniciativa, eu não quero estar aí não, que eu me ferro. Isso é que ferrou com eles, é o que eu falo para vocês. Informação descentralizada e distribuída destrói o modus operandi da esquerda, a forma como a esquerda se organiza em grandes organizações hierárquicas centralizadas, né? Aqui, anunciantes cortam, tiram responsabilidade do esquema depois da lei do Musk. De novo, o problema não é legal, o problema legal é rápido para eles resolverem, isso é barato para eles. Contratar grandes equipes de advogados, esse pessoal faz isso de dia, de manhã, tomando café, não tá nem aí para isso, isso é normal do dia a dia deles. O problema deles é esse aqui, ó. E ele ainda botou aqui, ó, ele membros do Gartner, a Unilever, a Mars, a CVS, a Ørsted, são também acusadas nessa coisa, são empresas que aderiram ao Gartner, né? Então, assim, de novo, esse problema da ação judicial, para esse pessoal, isso é fichinha, meu amigo. Sabe quantas ações judiciais a Unilever está respondendo nesse momento? Milhares, no mundo inteiro. Eles têm um exército de advogados, eu acho que eles gastam mais dinheiro com isso do que fazendo os produtos deles mesmo. Mas não tem problema, para eles é tranquilo, eles continuam lucrando, estão de boa, né? O problema deles é que essas empresas vivem de marketing. Você já viu esse gráfico aqui, ó, que mostra que um monte de marca, na verdade, são só poucas marcas, né? O pessoal da esquerda gosta de falar que não, que isso aqui prova que o capitalismo falhou, que no final das contas poucas marcas controlam o mercado todo e coisa e tal. E eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, refutando essa história aqui. Não tem nada disso, né? Na verdade, o que acontece aqui? Justamente o modus operandi, a forma como essas empresas crescem, essas marcas se tornam marcas universais, é porque elas têm uma boa capacidade de marketing. Marketing é uma atividade complicada de fazer, não é fácil você fazer marketing, né? Aí, por exemplo, a Unilever, né? Vamos pegar uma outra, aqui, ó, essa aqui, General Mills, que tem todas essas marcas aqui. Como é que funciona tipicamente esse caso aqui? A empresa começa com umas marcas dela mesma, aí ela tem sucesso. Aí o que ela começa a ver? Ela fala, pô, quer ver, eu vou comprar aquela outra marca ali, porque eu sei que eles têm um produto bom, e eu sei fazer um marketing melhor do produto bom deles. Então eles vão lá e compram a marca da outra empresa, mas mantém a outra empresa. Tipicamente é isso, cada marca dessa daqui é uma empresa independente, a fabricação, compra de materiais e coisa e tal. A única coisa que unifica é o marketing. O que esse pessoal aqui da General Mills sabe fazer, o pessoal da Kellogg sabe fazer, o pessoal da PepsiCo sabe fazer, é um bom marketing. Eles têm contatos em muitas agências, eles têm contatos em muitas coisas de publicidade, eles sabem fazer marketing. Então eles pegam aquela marca, aquele produto que já é um produto bom, compram aquela empresa, mantém todo mundo fazendo o produto lá, mantém toda a direção da empresa, todo o pessoal que trabalha naquela empresa ali, e eles passam a cuidar do marketing daquilo. O produto não muda nada, né?
Esse é o modelo de negócio deles. E outra coisa que é um absurdo dessa história aqui é que você vê que tem várias marcas aqui, né? O curioso é isso. O pessoal da esquerda acha que seria melhor se tivesse a marca estatal só, né? Como era na União Soviética, que só tinha Lada para você escolher, né? E tem um terceiro ponto nesse gráfico também, que eu falo tudo isso lá no meu vídeo lá do Visão Libertária, que se você olhar no supermercado, você pega essa coisa, imprime esse gráficozinho aqui e vai no seu supermercado e você vai ver que tem um monte de marca que não está aqui não. Isso daqui é uma ilusão, essa suposta crítica que a esquerda faz, que o capitalismo gera oligopólios e coisa e tal. Não é oligopólio isso daqui. Esse pessoal não tem controle total sobre essas marcas. O que eles fazem bem é o marketing. Só que justamente por eles entenderem de marketing, eles viram a roubada que era estar nesse negócio aqui. Caramba, nosso nome está nesse negócio de Garmin, tira a gente daí agora. Naufragou a coisa em dias, né? É o que eu falo para vocês. A economia descentralizada e distribuída tende ao libertarianismo, tende ao anarcocapitalismo, independente. Ação na justiça, isso aí é irrelevante, não muda nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da viagem do Bolsonaro pelo Nordeste, né? O Bolsonaro está em Pernambuco, visitando várias cidades por lá, e como é esperado, como sempre acontece em qualquer lugar do Brasil, reúne uma multidão de gente apoiando o Bolsonaro, as ruas lotadas em qualquer cidade que ele vai. Bolsonaro vai comprar pão na padaria, enche de gente, coisa e tal, a ponto de que a esquerda está desesperada. Estão falando, o Ministério Público Eleitoral está chamando isso de campanha antecipada, porque não pode fazer campanha eleitoral e não sei o que lá e coisa e tal. Sendo que, campanha de quem, pô? Bolsonaro não é candidato a nada, Bolsonaro está lá para dar o apoio dele aos candidatos do PL lá, e nem tem feito campanha, fazem de acordo com o que manda a lei eleitoral, ou seja, não pede voto, não fala o número do candidato, só mostra o apoio. Mostrar o apoio todo mundo tem direito, né? Mas por que está acontecendo isso daqui? Sabe por que está acontecendo isso daqui? Sabe como é que chama isso daqui? Chama recibo. Sabe quando você assina um recibo? Olha, está machucando. Por favor, Bolsonaro, pare. Você está machucando a esquerda. Recibo de dor interior é a esquerda brasileira. Pois é, estão sentindo. Isso lá no Nordeste, meu amigo. No Nordeste. Essa notícia foi sugerida por Macalister34 Anderson Wiener, Joelson Siqueira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro está lá no Recife, ele tem uma agenda aqui de coisa, tá no dia 7 estava em Recife, dia 8 estava em Gravatá, Caruaru, dia 9 em Itambé, dia 10 no Recife de volta, passeando por várias cidades lá e coisa e tal. Como o Bolsonaro tem feito, né? Tem feito isso aqui no Rio de Janeiro, tem feito em outros lugares do Brasil todo, porque Bolsonaro é uma pessoa muito querida, né? E é isso que deixa a esquerda apavorada. Por quê? Porque a mídia tradicional socialista brasileira usou todos os truquezinhos que eles têm na manga para tentar tirar a popularidade de Bolsonaro. Tudo que eles fizeram nos últimos meses foi isso, né? Eles achavam que tirando o Bolsonaro da presidência da República, não, o Bolsonaro acaba. Não, tirar o Bolsonaro da presidência da República vai acabar. Ele não vai ter dinheiro mais do governo para ficar pagando o gabinete do ódio, não sei o que lá, né? Esse pessoal continua achando que a direita funciona igual à esquerda, que é uma estrutura hierárquica de comando, que o pessoal lá em cima tem dinheiro e aí vai mandando ordem e não sei o que lá, e tem um monte de cupincha que fica fazendo as coisas e coisa e tal. Não, só que a direita não é assim. O apoio do Bolsonaro é orgânico, o apoio do Bolsonaro é pelo outro lado, é o povo se identificando com as ideias dele. Aí quanto mais batem no Bolsonaro, mais óbvia fica a perseguição contra ele. É o que eu falo para vocês, né? Esse arremedo de volta da esquerda, a esquerda fez de tudo para voltar, mas deu um jeito de romper todas as regras de tudo para tentar voltar. E o maior desespero deles é isso, é que eles não conseguem, né? Chega Bolsonaro no Nordeste, o lugar que o Lula teve o maior número de votos na eleição de 2022, e aqui, ó, a rua cheia, meu amigo, dia de semana, dia de trabalho, o pessoal foi lá para receber Bolsonaro, para ver Bolsonaro, para tirar, fazer foto com Bolsonaro, não tem campanha, não tem nada, o pessoal lá foi para ver o cara, para tirar uma foto com o cara, lotado de gente lá em Pernambuco, aqui, ó. Tem aqui, ó, isso aqui é outras imagens aqui, lá, aqui na região, aqui, ó, não é carnaval, é Bolsonaro, né? E tá o Bolsonaro lá em Pernambuco, num monte de lugar. Aqui em Gravatá, né, hoje dia 8, tá aqui, ó, cheio de gente no interior de Pernambuco, um monte de gente ali. Olha só como a quantidade de gente perto do Bolsonaro, né? Aqui a agenda a gente já falou. Aqui ele chegando no aeroporto, cara. Bolsonaro no aeroporto de Recife.
enchendo de gente, o pessoal foi esperar o Bolsonaro lá no aeroporto, impressionante realmente a quantidade de gente lá, né? E é isso que machuca esse pessoal. Aqui, ó, aqui não sei onde é que é, mas também parece lá em Gravatá também, cheio de gente, mais uma vez, aqui o Bolsonaro, lá em algum lugar lá de Pernambuco, né? Aqui outro lugar, aqui, ó, Nordeste é Bolsonaro, não sei onde é que é, deve ser Gravatá também, esse aqui é do dia de hoje, é dia 8 de agosto, então deve ser em Gravatá também, cheio de gente lá, interior de Pernambuco, aquele lugar que falavam que todo mundo vota no Lula, que o Lula é muito querido no Nordeste, coisa e tal, cheio de gente para recepcionar Bolsonaro, e é isso que machuca esse pessoal. Fica aqui, ó, o pessoal do Gabinete do Amor, que é, você sabe que o Gabinete do Amor é o gabinete do ódio verdadeiro, né? A esquerda sempre acusa os outros daquilo que ela faz, né? Então tem essa mensagem aqui do Carlos Bolsonaro, é lógico que o pessoal do Bolsonaro está esperto, está infiltrado nesses grupos todos, né? Isso é padrão, tá? Nos grupos da direita também tem infiltrado da esquerda, você pode ter certeza, né? Eu até sempre aviso o pessoal lá do nosso grupo lá do Discord, do pessoal do canal, gente, tem que falar as coisas aqui, lembrando que tem jornalista aqui, tem policial federal aqui, tem gente de blog da esquerda, tá todo mundo infiltrado em tudo quanto é lugar, tem que agir de acordo, né? Então a esquerda adora acusar os outros daquilo que ela faz. Então ela criou o gabinete do ódio, né? Lógico que ela chama de gabinete do amor e não sei o que lá, são redes, gabinete do amor e não sei o que lá. Aí tá uma moça aqui que eu não sei quem é. Claro, aquela merda do Carlos Bolsonaro deu muitas crias, está cheio de Carlinhos na internet. De novo, eles acham que o pessoal faz um cadastramento, não, vamos aqui fazer um grupo, não, as pessoas voluntariamente vão lá e querem defender o Carlos, querem defender o Bolsonaro, né? E eles são feras na internet, a gente perde de lavada. Pois é, perde de lavada porque o que eu falo para vocês, esse pessoal age de forma analógica, age como era no passado, com a informação centralizada, esquece de botar o argumento, esquece que não é pressão pura, não é informação pura, é argumento, né? Eu acho que a cúpula da esquerda precisa entrar com uma ação e criar um gabinete fortíssimo em marketing. Não é possível que não tenham magnatas, empresários milionários de esquerda que possam tomar conta disso pra gente. Olha só o que eles estão falando. Tem que botar dinheiro, é isso daí. Porque é a maneira como eles veem o mundo. Eles veem o mundo como uma grande casa do papai, né? Eles não sabem o que fazer. Eles têm ainda toda a visão da cabeça dessas pessoas é: estou na casa do papai, o que eu faço? Pai, me dá dinheiro, por favor, preciso de dinheiro para fazer as coisas, eu não sei fazer nada, me dá dinheiro, papai. É o que eles querem aqui, que algum milionário dê dinheiro. É a visão centralizada que eles têm da vida, né? Aqui, ó, só grupo de WhatsApp não levarão bolos à vitória. Nem grupo de WhatsApp. O problema, aliás, eu acho bom eles estarem com esse erro, né? Porque eles continuam errando nisso. E não vão chegar a lugar nenhum, porque continuam jogando dinheiro, desperdiçando recurso, desperdiçando tempo numa coisa que o problema são as ideias. As ideias deles é que estão ultrapassadas, que não tem mais valor, né? Aí o pessoal fica olhando para isso aqui, caramba, como é que pode? A gente fez todo o pacote completo, acusar o cara de ladrão, acusar o cara de ditador, acusar o cara de não sei o que lá, acusar de dizer que o cara peidou no elevador, tudo a gente acusa o cara, tem manchete na Globo criticando o Bolsonaro de tudo, o tempo todo, é uma atrás da outra, mas não para um minuto e coisa e tal. E, no entanto, as pessoas continuam seguindo o Bolsonaro, correndo atrás de Bolsonaro, votando em Bolsonaro, né? E aí que eu falo para vocês qual que é o problema disso. Agora chegou a situação em que o PT já viu que só tem a força institucional. Isso daqui é uma premonição para 2026, não tenham dúvida nenhuma. Essa eleição de 2024 vai ser uma tragédia para a esquerda. O que vai acontecer então? Vai ligar o alerta deles para 2026. Olha o que eles já estão fazendo aqui, já estão usando o poder institucional. O Ministério Público de Pernambuco não pode? O Lula pode, né? A esquerda pode, todo mundo pode fazer encontro, fazer coisa aí, fazer campanha antecipada, todo mundo pode. O Bolsonaro não pode. Como assim? Olha que absurdo, ele reúne muita gente, né? Aí tá falando aqui, milhares de apoiadores têm acompanhado a agenda política do gabinete, do Bolsonaro, e arrastado multidão em diversas cidades pernambucanas, reduto tradicional do Lula. E no final das contas aqui não pode, porque é tudo aqui, ó. Dizem ser propaganda eleitoral irregular na capital pernambucana, porque o ato foi promovido com atos de campanha antes do período permitido, não sei o que lá. Não, não é ato de campanha, é encontro político, é encontro das pessoas que concordam com o Bolsonaro, não é campanha, ninguém está pedindo voto. O TSE sempre teve essa jurisprudência muito clara. Não pode pedir voto, não pode mostrar número, quando começa a campanha é que começa para valer, né? Mas o pessoal está apavorado. E aí é o que eu falo para vocês, é isso que é o panorama que a gente está vendo para 2026.
O recrudescimento vai acontecer agora, depois das eleições municipais, porque eles não se tocaram ainda do tamanho do buraco que eles cavaram para eles mesmos com essa perseguição contra Bolsonaro. Essa volta assodada da esquerda ao poder, né? Fizeram tudo para voltar ao poder, distorceram leis, compraram STF, sei lá o que esse pessoal fez para voltar ao poder a todo custo. Só que esqueceram que a população continua com a mesma visão, né? E agora estão se vendo no problema. Quando eles perceberem o tamanho do buraco em 2024, se prepara. Aí que vai começar a repressão de verdade. Aí que o Lula vai... Só vai ter isso. Só resta ao Lula, só resta à esquerda, o poder institucional em 2026. Aí vocês se preparam, porque vai ser bem perigoso isso. Estamos caminhando no sentido do Maduro. Foi o que aconteceu com o Maduro lá na Venezuela. Ele está se segurando no poder institucional. Ó, eu falei que ganhei e pronto. Não tem mais eleição, não tem mais nada. Acabou, né? Aquela eleição ali foi uma farsa, não teve lógica nenhuma. Mas ele está dizendo... Está usando as forças armadas e coisa e tal. Não se consegue fazer muita coisa desse jeito, tá? Ele vai acabar caindo. Mas esse é o destino da esquerda aqui no Brasil também, o desespero. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a briga entre o Lula e o amiguinho dele, o Daniel Ortega, né? Briga de irmãos isso daqui, né? Os dois amiguinhos brigaram. Vamos entender o porquê desta briga, o que está acontecendo e por que isso daqui mostra a falência do plano do Lula. Como eu falei para vocês, o Lula achava, quando ele se elegeu aqui no Brasil, que agora voltou a onda vermelha na América Latina. Voltou à esquerda com todo o controle, com toda a pompa, e ele contava com isso, porque ele percebia que a situação aqui no Brasil era meio desesperada. Ele sabe que ele vai ter dificuldade para se eleger. Ele tinha expectativa muito grande de ajudar os coleguinhas vermelhinhos da América Latina para ser ajudado por eles em 2026, né? Só que eu acho que não vai rolar isso não, porque o que o Lula percebeu agora é que a América Latina, os esquerdistas da América Latina estão em modo desespero completo, sem nenhuma chance de ninguém ajudar ninguém, cada um por si e de cada um que se salve e que dê seu jeito de resolver os problemas seus, né? A estratégia do Lula deu errado mais uma vez. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por lacaios federais do Xandão, Decaseg Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Daniel Ortega, que é o ditador lá da Nicarágua, expulsou o embaixador brasileiro de lá. Aí você fala, pô, caramba, como é que pode? O cara era amigo do Lula. Olha só, ninguém defendia o Daniel Ortega. Sabe quem foi defender o Daniel Ortega? O Lula. O Lula defendeu o Daniel Ortega. Ficou até conhecido uma entrevista que ele deu lá na Espanha, e ele falando para a entrevistadora que não, por que a Angela Merkel pode ficar na Alemanha 16 anos e o Ortega não pode ficar 16 anos na Nicarágua e coisa e tal. E aí a entrevistadora respondeu para o Lula, né, irmão? Bom, a Angela Merkel nunca aprisionou os concorrentes políticos, né? O Ortega fez exatamente isso. Só ganhou as últimas eleições porque tornou todo mundo inelegível, prendeu todos os adversários políticos. Não muito diferente do que o Lula está fazendo aqui no Brasil, né? Ele com o STF está fazendo basicamente a mesma coisa que o Ortega lá na Nicarágua, tornou já o principal adversário político dele inelegível, né, o Bolsonaro, e estão querendo prender. Vocês vão conseguir, eu não sei, mas que eles querem prender o Bolsonaro a todo custo, né? E a mesma estratégia do Maduro lá na Venezuela também, de prender a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez, enfim. Então nessa história toda aí, essa é a visão de democracia dessa esquerda. Mas o Lula defendia o Ortega, né? Coisa e tal. Inclusive, ficou tão feio para ele na eleição que o TSE teve que proibir a gente aqui no Brasil de dizer que o Lula era amiguinho do Ortega. Mas o Lula é amiguinho do Ortega, o Lula é na mesma turma, né? Mas você fala, pô, mas se eles são tão amigos, por que o Ortega expulsou o embaixador brasileiro? Eu vou explicar para você. Por quê? Porque o Ortega está numa cruzada contra a religião lá na Nicarágua. Por que essa cruzada contra a religião? É muito parecida com a cruzada contra as redes sociais que acontecem aqui no Brasil, né? O ditador está perdendo popularidade, por quê? Porque nós vivemos numa era de informação descentralizada e distribuída, em que as pessoas trocam informações entre si. Então, por mais que o ditador tente colocar notícias boas na mídia e coisa e tal, as pessoas trocam informações entre si e chegam à conclusão de que esse ditador é uma merda mesmo, que não está ajudando em nada, está prejudicando todo mundo.
Mas do ponto de vista do ditador, ele olha para aquilo e fala, o que está acontecendo? Como é que pode? Essas pessoas gostavam de mim antes. Antes eu usava esse truquezinho de botar a notícia certa nos jornais, controlar os jornais, a mídia, e botava as notícias e as pessoas gostavam de mim, agora isso não está funcionando mais. Deve ser alguém que está jogando contra mim, né? Lá na Nicarágua, o Ortega está crente que são os religiosos, são os padres, são os bispos, não sei o que lá. Aqui no Brasil, o Lula também acha isso também, ele também acusa os evangélicos aqui no Brasil, né? Acha que os evangélicos são contra ele, coisa e tal. Mas aqui no Brasil o pessoal tem a tara da rede social, que é a rede social que está fazendo isso. Não é a rede social, não são os influenciadores do YouTube, não é isso. São as pessoas conversando umas com as outras. É isso que mudou fundamentalmente em termos de política no Brasil, né? Aí o Ortega está desesperado, porque está cada vez menos popular lá, e ao contrário do que muita gente pensa, por mais que um governo possa se manter pela força exclusivamente, sem ter apoio popular nenhum, é difícil, é caro, é complicado você se manter pela força exclusivamente, né? O ideal sempre foi você se manter pela propaganda. A propaganda sempre foi o ideal para você manter isso. E agora os governos não podem mais, não conseguem mais se manter se não for pela força. E daí o Ortega está com uma cruzada lá na Nicarágua contra bispos, contra padres, contra todo mundo que ele olha para a cara do sujeito e acha, não, esse cara é oposição, esse é o cara que está me sacaneando. Aí já fechou convento, já fechou igreja, já fechou um monte de coisa, já proibiu rádio comunitária, já proibiu um monte de coisa. De novo, é outro idiota. E é isso que eu falo, por isso que eu falo que esse é o risco também dessa cruzada contra a rede social aqui no Brasil, porque vai acontecer a mesma coisa. O problema não é esse, o problema não é a rede social aqui no Brasil, não é fake news, que eles ficam falando, não, porque é fake news que está gerando ódio e não sei o que lá e coisa e tal. Lorota, fake news existe, não estou dizendo que não exista não, mas não é a fake news que incomoda. O que faz as coisas mudarem, o que faz as pessoas mudarem de opinião é a verdade, não é a mentira. É o argumento, não é a lorota, não é a narrativa, né? Então, não é esse o problema. Mas aí eles atacam esse problema e, caramba, não resolveu. Temos que atacar mais. É isso que eu vejo que vai acontecer com as redes sociais aqui no Brasil. Eles estão querendo censurar de todo jeito. Aí quando censurarem, sabe o que vai acontecer? Vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Aí que eles vão chegar à conclusão de que eles estão errados? Não, esse pessoal nunca chega à conclusão de que está errado. Esse pessoal insiste na ideia deles sempre. Então o que eles vão chegar à conclusão? Não censuramos o suficiente. Temos que censurar mais ainda. E daí vão tentar de novo calar a rede social de qualquer jeito, fazer mais coisa, mais censura ainda, proibir mais ainda. É o que está acontecendo lá na Nicarágua com as comunidades católicas, os padres e coisa e tal, né? Então, essa é a raiz do problema. Eles falam aqui, o diplomata Breno da Costa foi expulso depois que o Brasil se ausentou das celebrações oficiais dos 45 anos da Revolução Sandinista e coisa e tal. Lorota, não tem nada a ver isso aqui não. Ele foi expulso porque o Lula visitou o Papa pediu para o Lula interceder junto ao governo do Ortega com relação aos padres, porque parece que tem padre preso lá, tem padre na cadeia, tem um monte de absurdos, coisa de ditadura, né? E aí o Lula falou, não, pode deixar que eu vou conversar com ele. Por quê? Porque o Lula tá nessa, né? Agora vamos, coleguinhas, nós vermelhinhos aqui da América Latina, nós, os comunistas de cabeça branca, vamos fazer um grande grupão aqui, um grupalho aqui, para nos perpetuar no poder. Porque o Lula fala isso por quê? Porque ele sabe que ele tá fraco também, que ele vai precisar da ajuda dos outros em 2026, né? E aí o Lula, com esse embaixador, tentou reverter essas coisas lá do Ortega lá na Nicarágua. Só que o Ortega está desesperado, meu amigo. É abraço do afogado que chama esse negócio. Quando o cara está desesperado, você sabe o que é abraço do afogado, né? Quando você vai salvar alguém de afogamento, você nunca chega pela frente na pessoa, você tem que chegar por trás. Por quê? Porque o cara está tão desesperado, que ele está se afogando, ele não consegue se manter, que quando você chegar pela frente, ele vai te abraçar com muita força, e aí vocês dois vão afundar, porque você não vai conseguir se manter flutuando, né? Não vai conseguir nadar. Então, por isso que você tem que chegar por trás do afogado para segurar ele, é uma questão de segurança, né? Não é, lógico, não é culpa do afogado, o afogado está desesperado ali. Essa é a situação de Maduro, Ortega e boa parte da esquerda latino-americana. O Lula achou que não, vou ajudar os coleguinhas, vamos resolver as coisas, que ele está tratando o Maduro como uma pessoa. Não, ele só esqueceu as atas, esqueceu as atinhas lá da eleição. Não, Lula, o Maduro está desesperado, ele perdeu a eleição, ele sabe que perdeu a eleição, ele está desesperado para se manter no poder a qualquer custo. A mesma coisa o Ortega. Aí quando fica o embaixador brasileiro lá, não, porque não sei o que lá, que temos que, né, liberar os padres, que absurdo.
Lula, você não está lidando com uma pessoa que simplesmente, errou um negocinho aqui. Não, ele se enganou na hora de prender o padre. Não, já é uma ditadura aberta, já é um cara que está desesperado, que sabe que tem que se manter no poder a qualquer custo, né? E aí, se ferrou nessa daí, né? Depois o Lula também expulsou o embaixador da Nicarágua em resposta ao Ortega, brigou com um coleguinha. Mas a grande história a grande coisa que você vê nisso daqui toda é a desilusão do Lula na América Latina, né? O Lula foi lá no Chile. O que o Lula foi fazer lá no Chile? Foi tentar convencer o Boric a ajudar o Maduro. Porque o Boric, teoricamente, é de esquerda. De novo, o Lula quer fazer o clubinho da esquerda na América Latina. Por que ele quer fazer isso? Porque primeiro, é uma visão deles, né? Eu sei que isso é uma brincadeira, que isso não é de verdade, tá? Ursal é um meme. Mas o que ele quer basicamente é Ursal. Ele quer lá as repúblicas socialistas da América Latina. É isso que ele quer mesmo. Sempre quis isso daí. Mas mais do que isso, o Lula já está começando a olhar, porque o Lula sabe que ele está fraco aqui no Brasil. Ele sabe que ele ganhou a eleição em 2022 porque fez tudo que podia e mais algumas coisas que não podia fazer, mas eles fizeram assim mesmo para ganhar a eleição em 2022. Vai chegar 2026, não vão conseguir fazer isso. Então o Lula tinha a expectativa de ajudar os coleguinhas vermelhinhos todos da América Latina. Vamos fazer um grande clubinho amoroso aqui. Só que ele está percebendo agora que é uma cambada de afogado. A esquerda está se afogando. Ninguém tem mais força. Os ditadores da esquerda latino-americana, já está todo mundo morrendo em desespero completo, não sabe o que fazer e coisa e tal. E agora, ele foi lá para tentar convencer o Boric. Tu viu, tem até uma imagem que eles mostram que o Boric passou um sermão no Lula lá, né? Que negócio é esse, pô? O Maduro tá errado. Não tem o que dizer, né? Evidentemente, o Lula tá nessa história, não, porque temos que nos ajudar. Nós que somos os vermelhinhos, os herdeiros de Fidel Castro na América Latina e não sei o que lá. Ou seja, o sonho do Lula de unir a comunistada da América Latina está ruindo, porque a comunistada está se afogando e o Lula está percebendo que está dando merda, né? Teve também... Aqui, ó. Até o cara do UOL fala aqui, ó, Maduro e Ortega mostram resistência e estratégia do Lula na América Latina. Não é disso que eu estou falando, é lógico, né? O pessoal do UOL não ia falar que o Lula está querendo fazer uma Ursal e está querendo que os caras ajudem ele na eleição de 2026, não, mas ele está dizendo que a estratégia do Lula é uma coisa bonita e coisa, mas sem querer ele acertou aqui. Realmente, o Maduro e o Ortega estão arrumando confusão com o Lula porque eles já estão desesperados, mas não é só eles. Gustavo Petro está desesperado, o cara lá do Luiz Arce, agora não sei qual é, o cara da Bolívia lá, o idiota da Bolívia, tá todo mundo desesperado porque tá todo mundo sabendo que vai perder a eleição. Aí que dá essas coisas malucas que estão por aí, né? O Boric é o menos pior desse, é o que tá menos desesperado, porque pelo menos o Chile tem alguma estabilidade política, o máximo que vai acontecer é ele perder a eleição, não vai ser perseguido e coisa e tal, né? Enfim, a notícia ruim disso pro Lula é que o Lula não vai conseguir a ajuda que ele espera em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o senhor Barroso, que fez uma declaração durante um julgamento de recurso aqui, em que ele disse que as plataformas digitais buscam engajamento antes da verdade, que não importa a verdade, só importa o engajamento. E aí a pergunta que eu faço para o senhor Barroso é, você acha que jornal, por exemplo, o Globo, Folha de São Paulo, eles buscam mais vender jornal ou mais a verdade? Fala a verdade. É lógico, pô, todo mundo quer mais dinheiro, os jornais também querem vender mais jornais, as plataformas digitais querem mais atenção. A questão é que ele esquece que para você ter mais engajamento, para você vender mais jornal, você precisa falar a verdade. Um canal qualquer rede social, inclusive qualquer canal, qualquer site, qualquer coisa que minta descaradamente o tempo todo, acaba perdendo engajamento. É isso que esse pessoal faz de conta que não entende, que não percebe, né? Não porque só nós sabemos o que é a verdade, nós somos as pessoas puras que queremos a verdade acima de tudo. Não, ao contrário, vocês também só querem o interesse de vocês querem censurar porque percebem que a esquerda perdeu força na sociedade brasileira. O que vocês querem não é a verdade, o que vocês querem é ressuscitar o PSDB e trazer o PT de volta ao centro das atenções políticas, né? E é isso mesmo, as plataformas querem engajamento, não querem a verdade não interessa. Mas para ter engajamento precisa da verdade, é isso que esse pessoal finge que não entende. Essa notícia foi sugerida por Florentina de Jesus e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né?
Então, olha só, na quarta-feira, agora dia 7, antes da suspensão do julgamento dos recursos contra os órgãos de imprensa por fala de entrevistado, então vamos recapitular esse troço aqui. Isso daqui, essa decisão, é aquela decisão cavalo de Troia que o STF tomou. Por quê? Porque ele quer usar essa decisão aqui para prejudicar as redes sociais, né? Então qual que foi a decisão? A decisão, eles pegaram um caso antigo de 1900 e lá vai pedrinha, em que o Diário de Pernambuco, um jornal lá da região de Pernambuco, entrevistou um cara, e nessa entrevista o cara fez uma acusação contra outra pessoa. E aí eles condenaram o jornal pela fala do entrevistado, alegando que, como era uma fake news clara, era uma coisa claramente falsa, o jornal era responsável pelo que o cara falou. Para quem não entendeu aonde que o STF quer chegar, o STF quer chegar na seguinte situação, né? Ele quer poder dizer que as redes sociais também são responsáveis quando o que as pessoas falam nas redes sociais é flagrantemente falso. Só que eles não esperavam que esse tipo de coisa causou uma comoção entre os jornais. Por quê? Porque o jornalista tem esse problema. O jornalista está entrevistando alguém, a pessoa fala as coisas ali, como é que você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou mentira? Né? É aquele negócio, você está respondendo ali, você está colocando ali o que o seu entrevistado falou. Como é que você vai saber se aquilo é verdade ou mentira? Se ele falou uma mentira com o intuito de depreciar alguém, a pessoa pode entrar na justiça contra o cara. O cara mentiu, né? Você entra na justiça contra o cara. A mesma coisa já existe hoje nas redes sociais. Eu tô aqui no YouTube, se eu falo alguma coisa contra alguma pessoa, essa pessoa pode me processar. Aliás, eu já tô cheio de processos, se vocês não sabem, né? Mas a pessoa pode me processar e eu vou responder na justiça com o melhor da minha capacidade para responder isso daí, né? E aí, o que acontece no final das contas? Só que eu não tenho dinheiro. Se o cara ganhar essa ação minha, vai acontecer o quê? Eu vou, né, vai confiscar minhas cuecas todas, vou perder metade das minhas cuecas sujas aqui, porque é o que eu tenho de patrimônio, não tem nada. Agora, aí, por que o cara quer processar a empresa? Porque a empresa tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o YouTube tem dinheiro. Então é isso que eles querem para as redes sociais. Eles querem poder dizer que se a rede social não controla as fake news, então ela é responsável pelas fake news. Como é que eles começaram isso? Falando no jornal, falando o jornal é responsável por outra pessoa que está falando ali no jornal as fake news. Só que isso pegou tão mal, tanta gente criticou esse negócio que está enrolado até agora lá no Supremo isso daí. E o Barroso veio com essa, né, dizendo que nessa decisão sobre a suspensão do julgamento de recursos contra a decisão que responsabilizou órgãos de imprensa por fala de entrevistados, que é uma coisa insana, não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhuma legislação do mundo responsabiliza o jornal pelo entrevistado e, diga-se de passagem, também não responsabiliza a rede social pelo que as pessoas falam na rede social. Ele destacou a dualidade presente na democracia, no acesso à informação. Ele ressaltou que, ao mesmo tempo que esses avanços abriram janelas de esperança, como durante a Primavera Árabe, curioso, né? A Primavera Árabe também foi um movimento das pessoas contestando o governo daqueles países, né? Tinha STF lá naqueles países, sabia, o Barroso? O pessoal que caiu ali não foi só o executivo, não. Tinha muito STF, muito judiciário que caiu ali também, né? Também revisaram graves desafios como desinformação, discurso de ódio e teorias conspiratórias. Aqui, ó. O mundo das plataformas digitais dentro de um modelo de negócio de uma sociedade capitalista. Caraca, aí tu vê que o cara é sossa mesmo, né? Vive sobretudo do engajamento, né? Eles buscam engajamento acima da verdade. E nosso dever é coibir isso em nome da Constituição. É um sacana, por que não? A Constituição não fala nada, ao contrário, a Constituição proíbe isso. A Constituição diz que a censura é proibida, não se deve censurar o que as pessoas falam. Se as pessoas falam alguma coisa errada, depois isso pode ser perseguido. Mas não pode censurar a pessoa, né? O que ele está fazendo aqui é por interesse próprio. Esses sócios do STF, essa cambada de comuna que tem no STF, eles querem reviver o PSDB, reviver o PT. É isso que é o interesse deles. Eles só seguiam por isso. Eles não têm interesse com Constituição nenhum. Se eles tivessem interesse com Constituição, eles jamais estariam vilipendiando a Constituição como estão fazendo,
usando a censura do jeito que estão usando, né? E aí é lindo isso. O sócio adora dizer, não, porque está fazendo isso por dinheiro. E eles esquecem que para você ter lucro, você precisa prestar um bom serviço, né? Eu já falei várias vezes aqui, o pessoal acha que não, se falar mentira você ganha mais engajamento. Você ganha num vídeo. Um vídeo você ganha mais engajamento com aquela mentira. Aí sabe o que acontece? As pessoas param de clicar no seu canal porque aquele cara que fala mentira. Não tem essa. Para você ter um bom engajamento consistente, você precisa falar a verdade. Experimenta. Eu fiz essa experiência. Eu vejo outros canais que usam uma coisa que funciona no YouTube. Clickbait. Você fazer um título clickbait. Faz título clickbait, cara, realmente dá mais engajamento, o pessoal clica mais no título. Só que o que acontece? As pessoas não gostam de clickbait, porque não deixa de ser uma enganação. Você clica naquele negócio achando que é uma coisa, e aí quando você vê o vídeo é outra coisa, ou não esclarece aquele ponto que você fala, né? Tipicamente, o que é um vídeo, o que é um título clickbait? É um título com algum tema polêmico, em que você bota uma interrogação e tipo assim, tem que clicar para você saber a resposta dessa pergunta, ou saber a coisa ali. Você não dá todas as informações no título, né? Só que aí a pessoa clica e no vídeo também você não dá explicação, ou desenrola, ou fala de outra coisa, não sei o que lá. Isso é clickbait. Isso funciona? Funciona. Você faz um vídeo com isso, ele tem mais audiência que os outros vídeos no seu canal. Mas sabe o que acontece? Você começa a usar isso muitas vezes, as pessoas ficam putas, falam, não, pô, caramba, de novo clickbait aqui, não vou clicar mais nesse negócio. Você perde audiência. Não é à toa. Clickbait já existia muito antes da internet. Você lembra quando tinha jornal Extra? Como é que era? Tinha uns jornais que tinham umas manchetes cheias de coisa, que o pessoal... O dia hoje em dia tá diferente. Antigamente, o Dia, quando era impresso, tinha umas manchetes, não porque fulano encontrou um lobisomem não sei aonde, e não sei... Cara, clickbait puro. E funcionava também, só que a tiragem desses jornais nunca era tão grande quanto a tiragem do Globo. Por quê? Porque clickbait funciona, mas se você fica usando ele seguidas vezes, as pessoas preferem a verdade. Mentir funciona, é verdade, você pode mentir, pode falar mentira, né? Fake news e coisa e tal. Tem fake news por aí. Agora, a verdade é, se você faz fake news sempre, as pessoas não vão clicar mais no seu canal. Então é isso que está por trás dessa demonização que tem na mente do brasileiro. Não se faz isso por dinheiro é ruim. Não! Se faz por dinheiro é que é bom, é que tem qualidade, porque se você faz uma coisa merda, você não ganha dinheiro. Ou pode ganhar dinheiro rápido um pouquinho, mas depois você perde, você não consegue manter a coisa seguida vezes, né? Você não consegue manter o engajamento ao longo do tempo. E não vai ser um vídeo que vai te deixar rico. O engajamento é importante você fazer uma coisa constante, né? Enfim, então é isso que o cara coloca aqui. Ele vem com esse papo de que não, que o mundo capitalista que vive do engajamento antes da verdade. Pois é, justamente por buscar o capitalismo, por buscar o lucro, ô Barroso, é que as pessoas têm que falar a verdade, ou buscar falar a verdade o melhor possível. De vez em quando a gente erra. Eu, quando erro alguma coisa que eu boto errata nos meus vídeos, corrijo, faço outro vídeo depois esclarecendo o ponto. Acontece, errar a gente erra. Mas é o que eu falo, não é a busca pela mentira, né? E é engraçado que esses comunistas, eles adoram dizer que não, que os outros são interessados pelo dinheiro, não são, mas os políticos, né, eles falam, não, mas nós, não, nós políticos, nós funcionários públicos de alto escalão, somos pessoas puras e limpas, que queremos a verdade e a Constituição. Ah, porra, Barroso, fala outra, contra outra lorota, meu amigo. Tu quer reviver o PSDB, porra, tu quer ajudar o PT, tá mais do que na cara, que é isso. Aí fica achando que o pessoal, não, todo mundo quer dinheiro, meu amigo. Você trabalha de graça? Não, né? Trabalha porque você recebe salário, né? Então, ou seja, é lógico. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo busca dinheiro. Buscar dinheiro não é algo ruim. Principalmente porque, justamente para você fazer dinheiro, você precisa fazer um bom trabalho, um trabalho honesto, né? Eu espero que o Barroso seja merecedor do salário dele lá no STF. Ultimamente, eu não considero, não. Se eu fosse o patrão dele, eu demitia. Mas espera-se justamente que a pessoa, para buscar um bom salário, para receber um bom salário, preste um bom serviço. E aí vem com esse papo de que não, eu sou puro, eu quero aplicar a Constituição. Ah, conta outra, Barroso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. É o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora das decisões do TCU, que olha que coisa, a gente fez um vídeo sobre o TCU ontem apontando duas decisões aí controversas do TCU, né, indicando muita negociação com Lula, muito balcão de negócio com Lula,
Parece que a coisa ficou tão feia que o TCU voltou atrás em uma das decisões, tá? Menos mal, que boa notícia isso, né? E o Lula finge que não gostou da decisão do TCU sobre o relógio dele porque beneficiaria Bolsonaro. Muito engraçado esse pessoal fazendo conta, né? Fingindo que a decisão do TCU não beneficiou principalmente o Lula. O Lula está muito mais enrolado do que Bolsonaro com esse negócio de presente, né? Essa notícia foi sugerida por País do Amor e Xandaquistão, Caiu de Maduro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou sobre esse caso ontem, né, do processo dos mandatos em agências reguladoras, né? E aí eu citei que teve até uma confusão, porque o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, queria que esse processo andasse, né, justamente porque teriam prometido para ele indicações em algumas agências. Qual que é a história? O mandato de um presidente dessas agências é de 5 anos. E a maior parte dessas agências foi nomeada durante o governo Bolsonaro. Então, algumas, o Lula só poderá indicar o presidente da agência no último ano de governo dele, em 2026. Outras, nem isso, né? É o normal, é a regra é essa, né? Aí o que fizeram? Inventaram um entendimento que se o cara já fazia parte do grupo colegiado antes, tem que descontar esse tempo dos 5 anos. Uma regra que não tem nada a ver com nada, né? E queriam passar essa regra para quê? Para ajudar o Molusco, né? O TCU tem ajudado o Lula até não querer mais. Foi o TCU que impediu a privatização dos Correios, para quem não lembra, o senhor Bruno Dantas. Não sei que vantagem ele tem lá nos Correios, não sei quantos amigos dele trabalham no Correio e ele quer manter o emprego da pelegada toda lá. Não sei quem que é, o que ele ganhou com isso, mas ele fez isso para ajudar o Lula, porque todo o Brasil queria a privatização dos Correios. Só o Lula e os asseclas dele lá, só o Lula e os cupinchas dele que queriam manter o Correio estatal, né? E aí o que o senhor Bruno Dantas fez? Sentou em cima do processo, não andou com o processo lá no TCU e, entre outras coisas, né, também foi ele que mudou as multas contra essas empresas da Odebrecht, as empresas da Lava Jato, a galera, a turma do amor, né? A turma do amor aqui no Brasil, aquele amor que custa caro pra caramba e que ninguém beneficia porque a gente é a parte de tomar no cu do amor, né? Então, tá aqui o pessoal, acabou que essa decisão que seria sobre os presidentes das agências, aqui o TCU, a decisão final foi essa: a revisão do ato foge às competências da Corte, entendendo que a natureza da nomeação é política, feita pelo presidente da República e aprovada pelo Senado. A jurisdição do tribunal não alcança essas nomeações, porque, de fato, o TCU é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem por objetivo avaliar as contas do governo, né? Porque, lembra, o TCU é um órgão do Congresso, ele não é um órgão do Judiciário, né? Mas o Congresso tem por função constitucional revisar as contas do governo, né? O Congresso que revisa as contas do governo. E daí o TCU justamente seria a parte técnica dessa revisão. Só que nomeação de presidente de agência, o que tem a ver com o TCU, né? Tá mais do que na cara que jogaram isso para o TCU numa jogada política para tentar ganhar vantagem. Só que como a coisa vazou, como ficou todo mundo sabendo que estava rolando um negócio ali do Bruno Dantas com o Lula e coisa e tal, para beneficiar não sei quem, o pessoal peidou fora, né? Quem que não peidou fora? Olha só, o senhor Antônio Anastasia, lembra o amigo do Aécio? Olha só, votando a favor do Lula, né? Quem diria que o Anastasia iria votar a favor do Lula? É o que eu falo para você, PSDB e o PT é basicamente a mesma coisa, né? Anastasia, para quem não lembra, né, foi governador de Minas Gerais durante um tempo, era muito amigo do Aécio, muito ligado ao Aécio, e em determinado momento foi indicado para conselheiro do TCU, e foi ele e um outro cara aqui que votaram contra. Os outros todos votaram a favor, concordaram com Jorge Oliveira, que foi o cara que escreveu esse negócio, dizendo que, olha só, isso aqui é a coisa do Congresso, a gente não mexe nisso daqui. Então os presidentes das agências vão continuar sendo os nomeados pelo Bolsonaro e o Lula espera a vez dele, né? Quando o Lula nomear também os presidentes lá em 2026, esses presidentes também vão ficar 5 anos, então o Lula não perdeu nada, né? É que o pessoal queria dar vantagem para o Lula, mais vantagem para o Lula ainda, né? Um absurdo isso daqui. Enfim,
que bom que o pessoal divulgou a negociata do Bruno Dantas e acabou que os outros ministros não quiseram participar disso e a coisa ficou por lá, né? Agora, a outra decisão controversa do TCU, a gente falou ontem também, o TCU disse que o Lula não precisa devolver o relógio. E segundo diz aqui esse Diário Carioca, que deve ser esquerdista isso daqui, o presidente Lula ficou enfurecido com a decisão que inocenta Bolsonaro. Primeiro que a decisão não tem nada a ver com Bolsonaro, tá? A decisão foi uma decisão sobre o relógio do Lula. A decisão sobre o Bolsonaro ainda vai ser tomada posteriormente. Eu concordo que essa decisão aqui, de fato, torna a decisão de Bolsonaro mais complicada, né? Ou seja, como é que eles vão falar para o que o Lula pode ficar com o relógio? Ah, mas o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro não vale para ele. A coisa vale só para o Lula, não vale para o Bolsonaro. Né? Lei, em tese, vale para todo mundo, né? Então, mas o mais importante dessa história toda aqui é aquilo que eu falo para vocês, né? É a decepção da imprensa. Por quê? Porque a imprensa tá chateada pra caramba com esse negócio, né? Eles estavam doidos para dizer que Bolsonaro roubou e coisa e tal. A única coisa, cara, procuraram corrupção, não acharam, procuraram negociata, não acharam, procuraram um monte de coisa, não acharam. O que eles acharam para conseguir dizer que Bolsonaro fez alguma coisa errada? A porcaria das joias lá que ele recebeu. E como eu já expliquei para vocês, aliás, aqui ele faz uma explicação errada aqui, ó. Ele fala sobre aqui, o contexto histórico. Aqui, ó. Em 2016, o TCU estabeleceu que presentes recebidos por autoridades deveriam ser incorporados ao patrimônio público, exceto itens de uso pessoal. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque dá a impressão aqui que a lei vale só a partir de 2016, né? Ou seja, só valeria para Bolsonaro mesmo, não valeria para Lula, porque Lula foi presidente antes de 2016, né? Só que a lei já existia antes, a lei já falava isso antes. O que aconteceu foi uma decisão do TCU que estabeleceu justamente uma decisão do TCU com base nos presentes do Lula, que, lembra, em 2016 já tinha essa controvérsia do Lula. O Lula tinha saído da presidência da República com containers inteiros cheios de presentes que ele recebeu, esculturas, quadros e não sei mais o que, não sei o que lá, botou numa sede de sindicato lá no ABC, botou num cofre do Banco do Brasil. Então ele tinha saído com um monte de coisa da presidência da República, então já tinha essa controvérsia. A lei já existe há muito tempo atrás, que fala exatamente isso, que presentes recebidos pelo presidente da República em viagens oficiais que sejam de uso pessoal, relógio, joia, gravata, abotoadura, coisa que você veste, é do presidente, é dele. Ele faz o que quiser, pode vender, pode dar, pode jogar fora, pode fazer o que ele quiser. Depois ele sai da presidência e leva com ele esses presentes. Agora, presentes que não são de uso pessoal, quadros, esculturas, documentos, livros, coisas que não são de uso pessoal, ficam para o acervo da presidência da República, né? Então essa lei já existia antes, essa lei já existia na época do Lula também. Então o pessoal está falando aqui, não porque o Lula está chateado e coisa e tal, como se isso daqui não valesse para ele. Não, vale para ele sim. Vamos imaginar por hipótese que o TCU tivesse decretado que o Lula tinha que devolver o relógio. Não, o Lula não tem que devolver o relógio. Nesse caso, o Lula roubou o relógio, ou seja, o Lula tem que ir para a cadeia pelo roubo do relógio, né? É o que eles estão acusando o Bolsonaro. Estão dizendo que, embora Bolsonaro tenha devolvido todos os presentes, durante um tempo ele chegou a vender os presentes, depois ele recomprou e botou e devolveu tudo. Mas como ele chegou a fazer o ato e depois voltou, desfez, né? Isso não deixa de ser crime. Se você comete um crime, mesmo que você devolva depois a coisa que você roubou, não deixou de existir o roubo, né? Então, até tem uma diminuição de pena. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Até tem uma diminuição de pena se você devolve o chamado arrependimento, né? O arrependimento, até você tem uma diminuição da pena, mas não deixa de existir o crime, né? E o Lula, no caso, se devolvesse o relógio, teria também a diminuição de crime. Ou seja, o pessoal está querendo colocar esse caso aqui como se fosse um caso que só ajuda o Bolsonaro, mas não, ajuda principalmente o Lula, porque o Lula queria se enrolar com ele. O Bolsonaro, o pessoal já está dizendo que não, que roubou, que não sei o que lá, já está com denúncia no TSE, ou desculpa, denúncia no STF, e não sei o que lá. O Lula ia entrar nessa também, ia ser denúncia também, porque, mas o Lula devolveu. Devolveu, o Bolsonaro também devolveu. Mas se ficou com ele durante um tempo, então cometeu exatamente o mesmo crime, entre aspas, que Bolsonaro cometeu. Como eu falei para vocês, não tem problema no caso de Bolsonaro,
porque Bolsonaro não pegou escultura, não pegou crucifixo, não pegou obra de arte, né? O Lula pegou, né? Então ainda tem coisa para pegar para o Lula aqui nessa história, né? Mas enfim, de qualquer forma, essa decisão aqui foi uma decisão para livrar o Lula. O pessoal está fingindo que o Lula ficou chateado. Não, o Lula não quis isso daqui, ele queria que condenassem Bolsonaro e coisa e tal. Eu nem duvido, tá? Porque é o que eu falo para vocês, eles não têm nada contra Bolsonaro. A única coisa que eles acharam contra Bolsonaro de roubo seria esse negócio das joias. Contra o Lula tem um monte de coisa. Sítio de Atibaia, triplex do Guarujá, sede do PT, tem um monte de coisa ali. Bolsonaro não acharam nada contra ele. Aí ficou inventando esse negócio das joias, né? Eu não duvido nada que ele ficou chateado, mas a verdade é a seguinte, a decisão ajudou o Lula. E ainda ficam falando que não porque foi a decisão do TCU bolsonarista, porque foi o ministro Jorge Oliveira, diga-se de passagem, o mesmo ministro que tomou o voto que impediu a tirada das nomeações lá das agências reguladoras, indicado por Bolsonaro. Falso isso. O TCU ele é preenchido por indicação do Congresso. O TCU é órgão do Congresso, não é órgão do Executivo. Então não é o Bolsonaro. Ele foi indicado enquanto Bolsonaro era presidente da República, é verdade. Mas quem indica é o Congresso, nem passa pelo Bolsonaro. O Bolsonaro nem escolhe isso. Aí estão colocando isso para dizer que o cara é bolsonarista porque teria ajudado. Repara como é que eles estão fazendo uma força danada para dizer que isso é coisa do Bolsonaro e coisa tal, quando na verdade não é. Isso aqui livrou o Lula. Esse cara não foi indicado pelo Bolsonaro, ele foi indicado, não sei se pelo César Maia ou pelo Arthur Lira, porque quem indica para o TCU é o Congresso, não tem nem passa pelo Executivo isso. TCU é um órgão subordinado ao Congresso. Olha a invenção que eles chegaram, né? E mesmo que, vamos supor por hipótese, que esse cara seja um bolsonarista e coisa e tal, né? No final das contas, ele foi um voto, meu amigo. Um voto de 8. Ou de 7. Quantos ministros são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve ser 7 com ele. 7 votos. Foi um voto de 7. Se tomar essa decisão com relação ao relógio do Lula, foi um monte de ministros ali, né? Então repara como é que a mídia está tentando jogar essa narrativa que foi uma decisão para favorecer Bolsonaro. Não, foi uma decisão para favorecer o Lula. Para azar deles, essa decisão que favorece o Lula também vai acabar favorecendo o Bolsonaro, porque vai acabar matando esse caso das joias, né? Mas a decisão foi tomada por amigos do Lula para favorecer o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é uma cápsula e nós vamos falar de uma medida muito importante que o Milei está tomando lá na Argentina, que é a eliminação do imposto de exportação de carnes, tá? E isso é uma coisa positiva para a Argentina, para os produtores de carne na Argentina e para nós brasileiros também. Vai ficar um pouquinho mais barato comprar carnes argentinas aqui no Brasil. Não que deva afetar muita coisa aqui na nossa indústria, porque a indústria de carne no Brasil também é muito eficiente. O preço da carne aqui, de forma relativa, né, é relativamente barata a carne aqui, mas de qualquer forma a carne argentina é muito boa. Para quem gosta de carne classe A, é uma excelente pedida. Vamos entender esse caso aqui. Por que o imposto de exportação é tão ruim? Por que esse negócio de retenciones, como eles chamam lá na Argentina, que é o imposto de exportação, por que tão poucos países usam isso e por que acaba sendo tão ruim, né? Essa notícia foi sugerida por Nelson Piquet, já dirigiu Alfa Romeo, bebedor de pinga Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é uma das principais promessas do Milei, uma excelente notícia em termos de liberalização de mercados, né? Facilidade de comércio. Aquilo que eu falo para vocês é isso que enriquece um país, né? Lá na Argentina eles têm essa política de imposto de exportação. E eu já expliquei em alguns vídeos aqui por que isso é uma coisa errada. O Haddad estava querendo colocar isso aqui no Brasil também. É uma política absurdamente errada. Ela parece uma boa ideia. Qual que é o problema do imposto de exportação? É justamente esse. Ela parece uma boa ideia, mas na verdade acaba sendo muito ruim, né? Por exemplo, lá o Alberto Fernandes aumentou esse imposto de exportação que havia lá sobre carne e leite. Qual que é a ideia, né? Estamos com inflação, os preços estão subindo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um imposto de exportação na carne, de forma que o produtor de carne argentino
ele não vai mais exportar a carne, né? Hoje em dia, a Argentina sempre foi um grande exportador de carne. A carne argentina é conhecida por ser uma carne de muita qualidade, né? Tipicamente você tem, é a mesma coisa do Rio Grande do Sul, né? Os Pampas, né? Uma área grande, área plana, então o boi não fica subindo montanha, não fica descendo montanha, então acaba tendo uma carne macinha, uma carne muito boa. Então, eles exportam muita carne, a produção de carne na Argentina é muito grande. Aí qual que é a ideia do governo argentino? Vamos botar um imposto de exportação, o exportador, ao invés de vender a carne para fora, vai ter que vender no mercado interno. E aí vai ajudar a baixar a inflação, né? Porque vai ter mais carne vendendo, aumenta a quantidade de carne vendendo no mercado interno, abaixa a inflação. Olha que maravilha. E de quebra, o governo ainda ganha um trocadinho, porque né, é imposto, né? É imposto de exportação. Aquele produtor que quiser continuar vendendo carne né, vai acabar tendo que pagar uma grana para o governo ganha dinheiro. Olha só que maravilha. Para o governo parece uma ideia linda, né? Não é à toa que é um imposto comum lá na Argentina já há muito tempo. Só que, curiosamente, no resto do mundo é raro esse tipo de imposto. Por quê? Porque os governos entendem a importância de você fazer comércio exterior, né? Você vender coisa. E tipicamente os governos gostam de dinheiro. Ou seja, eles preferem tributar a importação do que a exportação. Os dois impostos são errados, é aquilo que eu falo para vocês. Quanto mais comércio você faz, é sempre melhor para todo mundo. Por quê? Porque quando você compra uma coisa ou quando você vende alguma coisa, nos dois lados você está ganhando no final das contas, né? Quem compra alguma coisa também está ganhando. Se você não achasse aquela coisa melhor do que o seu dinheiro, você não dava o dinheiro por ela. Então, todo mundo ganha. Imposto de importação é ruim também, mas como eu já expliquei para vocês, tipicamente governos gostam do dinheiro, não gostam das coisas, né? Então o governo vai pelo lado que é mais fácil dele taxar. Por isso que tipicamente governos no mundo inteiro taxam a importação para evitar que o dinheiro saia do país para ir para fora, mas não taxam a exportação para facilitar que o dinheiro de fora entre no seu país, né? A Argentina não. A Argentina sempre tem esse negócio de retenciones, que é esse imposto de exportação, que foi uma história que começou lá com os peronistas lá atrás, eles contam a história aqui das retenções e coisa e tal, que desde 1900 não sei quanto que tem esse negócio, justamente porque eles tinham essa ideia de não, vai ajudar, né? Eu vou equilibrar a inflação interna e ainda ganho dinheiro. Só que qual que é o problema disso, né? O problema disso é que você começa a ter prejuízo no mercado da carne. O produtor que produz carne, ele, lógico, como qualquer pessoa que trabalha, espera ter um retorno por isso. Se ele se vê obrigado a vender a carne dele no mercado interno, que paga pouco, ele acaba desestimulado de produzir mais. Então ele acaba abandonando a atividade. É o que acaba acontecendo. Você começa a ter uma diminuição na produção de carne. Foi o que aconteceu na Argentina, né? Para quem não sabe, o Alberto Fernandes, que foi o ex-presidente da Argentina, que saiu agora, ele foi eleito lá em 2019 com uma promessa parecida com a do Lula, de que ia trazer de novo carne para a mesa do argentino, que o argentino ia poder fazer churrasco. Lá eles não usam o termo picanha, eles usam, acho que é chorizo, alguma coisa assim, eu não sei qual o termo que eles dão lá, mas ele tinha prometido carne de churrasco para o argentino, não sei o que lá, a mesma história do Lula de que ia ter picanha para o brasileiro e coisa e tal. E no final das contas, o consumo de carne na Argentina caiu assustadoramente. Por quê? Inflação alta, pouca produção, os produtores de carne lá não tinham interesse em produzir, justamente porque se for exportar, tem um imposto de exportação que acaba tirando todo o valor. Se for vender no mercado interno não absorve aquela demanda toda, acaba tendo que vender por um preço baixo, também não tem interesse, né? Não vale a pena. Ou seja, um imposto de exportação é muito ruim. Todos os impostos são ruins, tá? Tudo quanto é imposto é ruim, mas o imposto de exportação é particularmente ruim, né? E o Milei tinha já prometido acabar com esses impostos, né? Ele já eliminou totalmente as retenções dos produtos lácteos, né, do leite, e reduziu a das carnes, né? É lógico, eu sei que o Milei quer acabar com as retenções das carnes, mas é aquele negócio, né? Libertário, quando você começa a trabalhar na política, você tem que fazer a arte do possível ali, você tem que pesar as coisas. O importante é estar caminhando no sentido correto de diminuir os impostos, diminuir esses empecilhos absurdos, né? Se você vê a história da Argentina, que sempre teve essas retenções aqui, e agora o Milei que está acabando com isso. Então, aqui, ó, em 1955 foram implementadas retenções móveis com alíquotas que chegavam a 25%. Aí depois caiu. Nas décadas de 80 e 90, que foi a época justamente
que a Argentina estava melhor, né, em termos econômicos, era justamente, teve um foco menor em retenções. As retenções foram quase a zero, justamente por conta de políticas econômicas mais liberais. Mas chegou o governo do Kirchner, né, não da Cristina Kirchner, do Nestor Kirchner, o marido da Cristina Kirchner, que ele foi e botou as retenções de novo, né? Então o Milei agora está acabando com isso, excelente notícia, uma ótima notícia. E para nós brasileiros, isso tem uma vantagem também, né? Como eu falei para vocês, aqui no Brasil não deve fazer muita diferença, tá? Não vai impactar na carne aqui no Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de carne também, mas para quem gosta de carne de alto nível, carne, né, de alto padrão, você pode ter realmente uma vantagem agora. Pode ser que você consiga comprar a picanha argentina ou chorizo argentino com um preço mais razoável agora, porque não paga mais esse imposto lá na Argentina, né? Então, excelente notícia. A medida foi tomada agora, nessa terça-feira, dia 6. Parece que o setor pecuário, com ênfase na carne bovina, suína e leiteira, então a decisão foi divulgada já, exclui, no entanto, animais vivos da isenção tributária. Então, o que ainda paga imposto são os animais vivos. De qualquer forma, o resto acabou. Olha que beleza, né? Excelente notícia isso. Espera-se que isso vai, num primeiro momento, melhorar a produção de carne lá na Argentina, vai estimular mais gente a produzir carne, porque vai ter um valor melhor, o pessoal vai conseguir vender melhor. Então, excelente notícia, é isso que eu falo. Liberdade é o que importa. Parabéns ao Milei por mais essa medida acertada. Enquanto aqui no Brasil a gente só ouve o Haddad falar em não, tem que fazer imposto disso, mas o imposto daquilo, mas o imposto daquilo outro, mas o imposto disso, não sei o que lá, né? Lá na Argentina estão cortando impostos, estão fazendo o correto. Esse é o caminho que resta para os governos, é diminuir imposto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o movimento Fim dos Jogos, parar os fins dos jogos. Que coisa estranha, o que quer dizer isso, né? Na verdade, estão preocupados porque muitos jogos que dependem de servidores, depois de um certo tempo, não tem mais tanta gente assim comprando o jogo, então a empresa que é dona do jogo decide encerrar o jogo, né? Fala, ó, vamos desligar o servidor, não vai funcionar mais o jogo, se você comprou o jogo, deixou de funcionar, né? E isso daqui é um problema que acontece com todos os softwares, tá? O pessoal está falando com um jogo aqui, mas na verdade qualquer software tem esse problema. Você compra um software, você usa ele durante um tempo, mas depois de um tempo pode acontecer da empresa fechar as portas e aí não vai ter mais atualização, não vai ter mais nova versão, não vai ter um servidor se esse software precisa de um servidor e coisa e tal. E aí no final das contas meio que o software morreu, né? Só que isso é uma realidade da indústria de software, não tem como mudar isso daqui. Vamos entender esse caso aqui, porque eles estão querendo que o governo resolva esse problema. O governo não resolve problema nenhum, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Salvação do Estado, Eir de Vasco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a história aqui, né? A confusão toda começou com um jogo chamado The Crew, da Ubisoft, né? Mas assim, foi meio que a gota d'água. Esse problema já vinha acontecendo com vários jogos, né? E acontece realmente com vários jogos, com vários softwares também. A verdade é essa. Porque qual que é o dilema do software, né? A empresa que produz o software, ela tem um custo grande no início para desenvolver o software, mas depois ela tem um custo constante ao longo do tempo, que é a manutenção daquele software, né? Você manter um software é uma coisa que tem dinheiro, que custa dinheiro. Primeiro, quando você tem um software como é o jogo, que tem um servidor, o servidor é uma máquina, ela exige energia elétrica, você tem que alugar o servidor, então tudo isso tem um preço. Mas mesmo quando é um software que você instala na sua máquina, você manter o software tem custo também. Mas você não está mudando nada do software. Mas a versão do Windows muda, a versão do Linux muda, as ameaças que tem no mundo mudam, então né, todo software requer atualização. Então esse é o dilema. Você tem um software que a pessoa paga uma vez só e quer ter aquele software para toda a vida dela, isso é irreal, não faz sentido, né? É muito importante você avisar o prazo de validade disso daí. E isso acontece com jogos também, né? Então ele fala aqui, como abordamos na publicação, por que tudo está virando software por assinatura? Essa é uma outra alternativa. O software por assinatura, você pagando a assinatura mensal daquele software, você resolve esse problema do custo que o software tem
para sempre, né? Porque todo software tem custo ao longo do tempo. Você tem um custo inicial mais alto, é verdade, para desenvolver o software, mas depois você continua tendo custo ao longo do tempo. Se você tem uma assinatura, se você vai pagando aquilo mês a mês, você resolveu o problema. Mas o pessoal não gosta também, o pessoal gosta de comprar o software e é meu, eu tenho direito a ele. Só que não tem como equalizar essas coisas. Enquanto você tem muita gente comprando o jogo e coisa e tal, e está entrando dinheiro no provedor, né, na fabricante do software, tá beleza, mas uma hora vai chegar a situação que aconteceu com esse jogo The Crow, que simplesmente não tem mais gente comprando o jogo. O jogo já é um jogo antigo. A base de jogadores, tem muita gente que continua jogando, que gosta do jogo, que quer continuar e coisa e tal. Mas só que ninguém bota dinheiro nisso daí. Então a empresa que fabrica o jogo fala, não, pô, não vou ficar mantendo esse troço se não tá entrando dinheiro. Uma hora ele é desligado, né? Aí eles avisaram, parece que no dia 14 de dezembro de 2023, que o jogo seria completamente encerrado em 31 de março, né? Então o jogo que tinha 10 anos de vida e 12 milhões de usuários, ele estava à venda ainda, mas quem comprou um pouco antes se ferrou, comprou um jogo que tinha uma durabilidade de alguns meses e acabou, né? Mas eu posso dizer para vocês que muito provavelmente, se essa pessoa que comprou um pouco antes quiser entrar, quiser reclamar lá na Steam para pegar o dinheiro de volta, a Ubisoft vai devolver. Por quê? Porque tipicamente o que acontece com esses jogos é, quando você lança o jogo, um monte de gente compra e coisa e tal, então tá entrando dinheiro, beleza e coisa e tal, mas muito provavelmente o número de pessoas que compram esse jogo hoje em dia é muito pequeno. É uma pessoa ou outra só que está comprando. Exatamente por isso que eles estão desativando o jogo. Não paga mais, não cobre mais a manutenção do jogo, né? Então, isso daí foi a fagulha que criou esse movimento Stop Killing Games, né? Só que o problema é esse, é um problema econômico, ou seja, você tem um custo para manter esses jogos indefinidamente. Qualquer software tem um custo para você manter esse software, né? E aí você tem essas duas alternativas. Uma alternativa, na época que eu produzia software, eu já fiz isso, tá? Eu tinha um software que eu desenvolvi sobre análise de riscos quantitativo aqui no Brasil. Chegou a ser bem vendido, tinha bastante gente usando o software. E como é que era o modelo que eu fazia? Eu fazia um modelo intermediário. Você tem o preço que você paga do software, e aí depois você paga para ter as manutenções e atualizações ao longo do tempo, né? E é um valor menor para você ter as atualizações, porque faz sentido, como eu falei para vocês, realmente a estrutura de custo de você desenvolver um software, no primeiro momento é muito alta, porque você gasta muito dinheiro para desenvolver aquele software, mas depois que ele cai em manutenção, você continua tendo uma despesa, você continua tendo que fazer manutenção do software, né? Mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar, eu não posso ficar pagando eu por isso daqui, por uma coisa que já passou, né? Que ninguém compra mais. Aí, ou seja, você tem o pacote de manutenção. Mas o que inevitavelmente acontece nesses casos? O pessoal para de pagar a manutenção. Aí chega uma hora que você fala, né? Eu fiz um comunicado, falei, olha, vou fazer a manutenção até tal data, a partir dessa data acabou o software. E hoje em dia não tem mais. As pessoas que compraram software, que tem eles instalado na máquina dele, beleza, pode ficar usando aí, mas não tem mais atualização, eu não me responsabilizo mais por ataque, não posso me responsabilizar mais por nada, porque o software foi descontinuado, né? Então essa é a situação. Com os jogos acontece a mesma coisa, né? Eu imagino que o jogo aqui é um negócio muito maior do que o meu, um dinheiro muito maior, mas é basicamente a mesma lógica. Você tem o custo inicial do software, mas tem o custo, tem o custo da manutenção depois disso. Ainda mais um jogo que você precisa ter servidores para manter o jogo funcionando, né? E aí o pessoal coloca aqui, ó, como é que eles querem evitar o fim dos jogos sem penalizar as empresas, né? Aí eles estão dizendo aqui, ó, que se os consumidores soubessem na hora da compra sobre o prazo de validade, eles poderiam fazer a escolha na hora consciente. Isso é fácil. Toda empresa, quando lança o software, fala, ó, o prazo máximo é 5 anos. Provavelmente o prazo desse jogo lá no início já era 5 anos. Aí quando deu 10 anos de jogo, não tem mais ninguém comprando, o cara falou, não, agora valeu, agora acabou o prazo de verdade, né? Não vai mudar nada isso daí. Esse pessoal está querendo usar o governo, está falando não porque a fabricante é francesa, e daí tem as leis na França são muito rigorosas, leis de consumidor, e vamos exigir que a empresa mantenha o jogo e não sei o que lá e coisa e tal. Uma besteira, isso não vai mudar nada, não vai resolver problema nenhum. A questão toda é econômica. O que a empresa pode fazer é o seguinte, vocês querem manter esse jogo aqui? Beleza, o custo vai ser tanto por mês. Aí se o pessoal bancar, o servidor, pronto.
Eu acho que eles poderiam liberar o código-fonte da empresa, mas aí que tá. Você tem um outro problema quando você faz esse tipo de liberação do código-fonte, né? Que é a responsabilidade sobre isso, né? Ou seja, a pessoa, se você liberar o código-fonte, as pessoas vão ter dúvida sobre aquele código-fonte, vão querer acionar você. Você vai ter custo de novo num negócio que você não está ganhando dinheiro nenhum no final das contas, né? A única solução seria alguém querer comprar o jogo. Se alguma outra empresa quiser comprar esse jogo, indenizaria a empresa original e continuaria com o jogo. Mas aí que tá. Se é um jogo que já tem tanto tempo, que já não está vendendo tanto, não faz sentido ter. Eu acho uma besteira isso daqui. Aqui, ó, parar o fim dos jogos não será uma tarefa fácil. Pois é, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque é uma coisa que não tem solução. É um problema econômico, né? A única maneira que você teria é justamente se tivesse uma mensalidade no jogo. É a alternativa. Mas o pessoal também não gosta de mensalidade. Não tem jeito, pô. Software, todo software é temporário, ele tem um ciclo de vida, ele é criado, é usado durante um tempo e depois acaba. Jogos também são assim, né? Não tem como a pessoa achar que, eu comprei um jogo há 10 anos atrás e agora a empresa não existe mais e coisa e tal. No final das contas, eu entendo a dor do pessoal aqui, mas não vejo muito como eles possam resolver isso aqui, não. O jogo vai acabar, talvez esse daqui, com essa confusão toda que eles estão arrumando aqui, talvez eles consigam uma sobrevida nisso daí, mas o problema em si continua acontecendo. Tem jogos ótimos que simplesmente ninguém joga mais. Você vai aí, pouquíssimas pessoas jogando, né? E isso é triste para quem joga o jogo, mas não tem jeito, é o ciclo normal de jogo. Descobre outro jogo, procura outro jogo. É alternativa nesses casos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.